Flávio Briatore, o homem que colocou a Benetton no topo com Michael Schumacher e depois levou a mesma equipe de novo para o primeiro lugar com Fernando Alonso, que empresariou diversos pilotos, inclusive o bicampeão espanhol, que foi sócio da Ligier, que emprestou dinheiro para Giancarlo Minardi e que foi banido da Fórmula 1 para o resto da vida depois de uma das mais vergonhosas falcatruas do esporte como um todo, não apenas da Fórmula 1, nem do automobilismo. E que depois de anos andando pelas sombras está de volta ao paddock da Fórmula 1. E não apenas isso, ocupando uma posição de destaque na mesmíssima equipe, agora sob o nome de Alpine. Você não sabe de todas as histórias envolvendo esse figura. É uma melhor ou pior do que a outra, e se eu assistisse todas elas num filme de máfia, eu duvidaria do roteiro. É dele, Flávio Briatore, que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN para quem precisa, todo mundo precisa, de segurança de dados para navegar. VPN, eu sempre explico, é a sigla em inglês para Virtual Private Network, uma rede privada por onde seus dados trafegam na internet indo e volta em segurança. Como assim isso funciona e por que eu preciso disso? Você me perguntará. Você tem razão, eu respondo. Precisa porque tudo, absolutamente qualquer coisa que se faz na internet demanda tráfego de dados. Daquele meme de WhatsApp que você manda a esse vídeo que você está assistindo. Tudo passa pela internet, tudo trafega dados. E a gente vê todo dia por aí vazamentos de dados em grandes sites, portais, hackers, urubu do Pix e etc. Então, para que as suas informações andem de lá para cá em segurança, você precisa do Surfshark. Mas você tem certeza? Claro que eu tenho certeza. Qualquer coisa que você faz pode vazar. Sua senha de banco, seu Wi-Fi, seu Netflix. Toda vez que você conecta a internet de graça daquele café, daquela biblioteca, da faculdade, etc. Você está vulnerável a anzóis maliciosos que estão por aí. Então, cola na minha, usa o Surfshark que você se protege, porque além de tudo funciona no celular, no tablet, no videogame, no notebook, no desktop. A interface é fácil de navegar e rapidinho você pode, por exemplo, mudar sua geolocalização para acessar o catálogo daquele streaming favorito do outro lado do mundo, que tem uma série que não está passando aqui, e etc. Funciona também para pesquisar hotel e passagem aérea e ver se os preços lá fora para aquele mesmo hotel que você está pesquisando daqui são os mesmos. Ah, mas eu faço isso pela aba anônima. Não adianta. Precisa usar Surfshark. E se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom SPLASH, link aqui embaixo na descrição, você tem acesso a uma promoção exclusiva. Portanto, tô quebrando uma para você, você quebra uma para mim, vai pelo meu link que aí o patrocinador fica felizão, beleza? Então é isso. Seguimos. Nascido Flávio Medeiros Gonçalves Briatore, brincadeira, o nome dele é Flávio Briatore. O pequeno Flávio veio ao mundo em abril de 1950 numa cidade do Piemonte, região da Itália chamada Verzuolo. Cidade não, uma aldeia com 6.000 habitantes e de 1860 para cá cresceu de 4.800 para 6.000. Tem prédio aqui em São Paulo em que trabalham 6.000 pessoas. Filho de pais que eram professores de ensino básico, na escola foi uma negação, repetiu de ano diversas vezes em colégios públicos e particulares. Começou sua vida profissional então como instrutor de esqui para turistas e depois foi gerente de restaurante. Alguns anos depois, abriu a sua própria tratoria, chamada de Tríbula, que era um apelido que ele tinha. Fui pesquisar, admito que não muito, porque não é a temática deste canal, mas no latim e no catalão, a palavra tríbula tem o mesmo significado. Problema, encrenca, algo problemático, o que me pareceu plenamente satisfatório para falar de quem estamos falando. Vamos fechar que o significado de tríbula é o nosso popular treta, e não se fala mais nisso? O restaurante não teve sucesso e fechou por dívidas. Briatore então muda-se de cidade para Cone, meia hora distante dali. Isso no Brasil chama-se estourar o CPF e começar uma nova vida. Por lá, consegue um emprego de assistente de um empresário local do ramo de tintas,
chamado Attilio Dutto, que era dono da empresa Paramati Verniti. Seu Attilio morre em razão de uma explosão com um carro-bomba em 1979, de autor desconhecido. A máfia italiana matou muita gente nessa época, anos 70, 80 e 90, com explosões de carro-bomba. Que coisa esquisita. Não pode ficar explodindo carro-bomba para matar os amiguinhos. Senão alguém em algum momento pode, não eu nem vocês, achar por alguma razão que a máfia pode ter alguma coisa a ver com isso. Briatore então muda-se novamente, dessa vez para Milão, centro financeiro da Itália, onde inclusive funciona a sua bolsa de valores. Ele arruma então um emprego na Finanziaria Generale Italia, uma corretora de valores. Um dos clientes desta empresa era um empresário do ramo de vestuário chamado Luciano Benetton. Nasceria ali uma relação de confiança e amizade que, pelo que se sabe, perdura até hoje, 2024, e que mudaria os rumos da Benetton Grife, do Briatore e da própria Fórmula 1. Inicialmente, Luciano Benetton teria contratado Briatore devido à sua capacidade de gerir operações complexas, apesar de ele não ter experiência anterior no ramo da moda. Vamos recapitular aqui numa nota de rodapé a experiência do Briatore até ali. Restaurante falido, assistente do cara que foi explodido. Jovens do meu Brasil, tá liberado, mentindo currículo. Aparentemente funciona. Mas Briatore acabaria sendo fundamental para a expansão da Benetton nos Estados Unidos. E é para lá que o patrão Luciano manda ele. Ele organizou o crescimento da Benetton em acordos de franquia, e isso acabaria dando muito certo. Pelas suas mãos, a Benetton cresceu nos Estados Unidos a galope, chegando a 800 lojas na terra do tio Sam. Que exemplo de empresário, portanto. Cadê o Instagram dele vendendo cursos e colocando na gente a culpa por vibrarmos na frequência da escassez? Pois é, mas tem um detalhe aí. Briatore foi morar nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens por um outro motivo. E trabalhar então fora da Itália foi muito conveniente para ele nessa época. Escuta só. Ele foi condenado pela prática de diversos crimes envolvendo fraudes e uma série de maracutaias. Em 1984, uma corte de Bérgamo sentenciou ele a 1 ano e 6 meses de prisão. Em 86, uma outra corte, em Milão dessa vez, determinou o cumprimento de mais 3 anos de prisão pela participação no esquema de golpes envolvendo milionários que eram vítimas em jogos simulados de cartas em que todo mundo fingia que estava jogando só para tomar dinheiro do trouxa. No golpe, todo mundo se passava por um clube de milionários que chamava mais um novo membro, a vítima, para jogar com eles, sendo que ali todo mundo representava um papel e o ricaço perdia dinheiro. Depois de recursos, a pena foi reduzida para 1 ano e 2 meses, mas Briatore, como diria Mussum, pirulitou-se da Itália, vivendo então no exterior com status de fugitivo da lei no seu país. Até ali, nunca tinha pisado no paddock da Fórmula 1, nunca tinha ido a um grande prêmio. Sua primeira vez foi no Grande Prêmio da Austrália de 1988, em Adelaide. Foi então a mando de Luciano Benetton passar algumas semanas na fábrica da equipe, em Whitney, na Inglaterra, e fazer uma auditoria geral e passar para o dono o que estava acontecendo e o que ele enxergava ali de oportunidades de crescimento ou se valia a pena deixar o negócio para trás. A Benetton tinha sido adquirida do bilionário do ramo de transportes de automóveis Ted Toleman, da Toleman, no final de 1985. Depois de 2 semanas, ele liga para seu patrão e explica: o negócio é o seguinte, não faz nenhum sentido continuar com essa operação caríssima que é ter uma equipe de Fórmula 1, se não for para vencer e projetar a nossa marca para valer no mundo inteiro. Com o que a gente gasta agora, a gente conseguiria promover a grife de outras formas. Então, ou vai ou racha. Inicialmente, Benetton coloca ele como diretor comercial da equipe, responsável pelos acordos de patrocínio. Mas rapidamente ele coloca as manguinhas de fora e convence o chefe a demitir todo mundo da gestão anterior e colocá-lo no posto de team principal da equipe. O primeiro passo, então, seria dar um upgrade técnico na equipe. E em 1 de janeiro de 1990, assume a direção técnica John Barnard, vindo da Ferrari. A ele, Briatore prometeu sociedade na equipe, 1/3.
E enquanto esse contrato não saía, Barnard já ia projetando o que seria a nova fábrica. E ele já tinha feito 2 de última geração, uma para a McLaren e uma para a Ferrari. Barnard foi sendo levado no bico ao longo do ano de 1990. E quando vira para 91, ao ficar sabendo da parceria de Briatore com Tom Walkinshaw, percebe que ele estava sendo enrolado e que dali não sairia nenhuma participação. Segundo a biografia de Barnard, até o momento em que ele decide sair no começo de 1991, a Benetton não tinha injetado nenhum centavo na equipe e tudo andava para frente com grana de patrocínio, direitos de televisão pagos pela Foca e empréstimos bancários. E Barnard, como ele também conta no seu livro, odiava o envolvimento com bancos. Briatore e Benetton enrolaram Barnard com uma cláusula contratual que determinava que a sociedade só entraria em vigor depois da aprovação de um balanço patrimonial de 1990, que nunca foi assinado. Em resumo, criaram uma trava para não dar para Barnard o que tinham prometido a ele, enquanto ele construía a fábrica para os caras. Ele se liga, cai fora e o resto acabaria sendo história. Briatore agora tinha uma fábrica de última geração e precisava trocar o line-up de pilotos, que tinha 2 brasileiros, Nelson Piquet e Roberto Moreno. Quando uma estrela de nome Michael Schumacher aparece na Jordan, ele move rápido e toma de Ed Jordan, o alemão, contando com a ajuda de Bernie Eccleston, que queria colocar panos quentes e crescer justamente num país importante como a Alemanha. Agora pensa comigo por um segundo. Numa treta envolvendo Flávio Briatore, Ed Jordan e Bernie Eccleston, a primeira providência a adotar é esconder a carteira. Numa tacada só, Briatore tinha conseguido algumas coisas. Um jovem talento promissor, que a história mostraria não era qualquer jovem e era muito mais do que promissor. Um ano depois, inclusive na mesma Spa em que estreou de Jordan, Schumacher venceria sua primeira corrida pela Benetton. 2, recebia um bom time técnico vindo da equipe Jaguar TWR no Grupo C para reforçar seu time depois da saída de Barnard. Faltava agora resolver o lado dos motores. A Benetton já era considerada a equipe de fábrica da Ford Cosworth. Mas de 93 para 94, abandonando planos de um V12 ou de um V10, ainda de V8, a Cosworth entrega um motor novo, exclusivo para a Benetton, que não era o V10 Renault da Williams, mas já era muito bom. Só que numa manobra genial, Briatore e Walkinshaw garantiriam o fornecimento dos melhores motores da Fórmula 1 para a Benetton. Já contei inclusive essa história neste vídeo aqui, link na descrição. A Renault equipava apenas 2 equipes no grid, a toda poderosa Williams e a equipe francesa, a Ligier. A Ligier estava afogada em dívidas, e aí o que eles fazem? Compram o controle acionário da equipe, cedem o fornecimento de motores da Ligier para a Benetton, sem precisar, portanto, de nenhuma concordância de Sir Frank e Patrick Head, e aí arrumam o fornecimento de motores Mugen Honda que estavam prometidos para a Minardi e colocam nos carros da Ligier. Isso rendeu ao Briatore um processo judicial movido por Giancarlo Minardi, que de repente ficou sem motores e teve que correr atrás da Cosworth. Mas a treta foi resolvida também num acordo. E dali nasceria uma relação entre Briatore e Minardi. Já já a gente fala disso. A Benetton vence então o campeonato de 94 em meio a várias controvérsias, uma delas inflamável. E em 95, com motores Renault, leva piloto e construtores. Schumacher, bicampeão e a caminho de ir embora. Porque foi nessa época que a relação de Schumacher e Briatore teve um trinco e nunca mais foi a mesma. E Briatore aprendeu que quem cria tubarões, uma hora acaba mordido. Schumacher tinha sido contratado da Benetton lá em 91, teve uma renovação e uma das cláusulas determinava: ele teria que receber o maior salário dentro da equipe, exceto no caso de Ayrton Senna ou Alain Prost sendo seus companheiros. Já contei também essa história nesse vídeo aqui e o link está na descrição. Quando Martin Brundle vai embora no final de 92, a Benetton traz da Williams Riccardo Patrese, e Schumacher e seu empresário ficam então com a pulga atrás da orelha, porque sabendo quanto eles ganhavam, eles pensam: o Patrese não vai vir por essa mixaria. Mas só havia 2 jeitos de saber isso. Um perguntando para o Briatore, que mentiria. O outro seria perguntando para o Patrese, que por que ia falar quanto ganhava, não é verdade? Eles esperam então até o final da temporada de 93, quando o Patrese é avisado que não vai continuar. Tchau, um abraço, foi um prazer trabalhar com você. E mesmo que já tivesse pensando em se aposentar,
ele fica mordido, não gosta da forma com que foi tratado, e vira e Weber e Schumacher veem a chance de fazer sua proposta. E perguntam, então, a gente queria dar uma olhada no seu contrato. Você toparia fornecer uma cópia pra gente? E ele fala, sem problema nenhum, $1 milhão, que ele descreve até hoje como $1 milhão mais fácil que já ganhou na vida. Eles topam pagar e descobrem aquilo que eles já desconfiavam. Sim, Patrese ganhava mais do que Schumacher, portanto, eles tinham uma chance de rescindir o contrato por descumprimento. Briatore pagava menos para Schumacher, mesmo com o vareio que ele tinha dado em Martin Brundle no ano anterior, e agora aplicava em Patrese, levando a Benetton nas costas. Briatore então é emparedado, talvez uma das poucas vezes em que isso aconteceu, e aumenta o salário de Schumacher para, estimam, $20 milhões. Schumacher fica na Benetton e em 95 ganhando uma fortuna. E esse mesmo Schumacher, que segundo alguns só fez o que fez porque sempre teve o melhor carro, àquela altura era procurado pela Williams, que era mão de vaca, mas tinha a melhor máquina, e Adrian Newey, e pela Ferrari, que precisando sair de um jejum que já durava desde 1979, estava disposta a pagar o que fosse preciso. Sir Frank faz então uma proposta ofensivamente baixa para Schumacher. A Ferrari promete um caminhão de dinheiro e então o alemão vai correr de vermelho numa tarefa que a gente sabe às vezes é o túmulo da carreira de um piloto. Briatore recebe na Benetton então de presente a dupla que corria na Ferrari, Berger e Alesi. Ele continuaria no timão da Benetton e no final de 97, junto com a Williams, eles perdem o fornecimento de fábrica da Renault, que sai da Fórmula 1. Mas isso não duraria muito, porque em 2001, quando a grife italiana resolve deixar a Fórmula 1, quem compra o controle da equipe? A Renault. E não dá para dizer que a missão de tornar a Benetton uma grife internacional não foi inteiramente cumprida nesse projeto de envolvimento com a Fórmula 1. Eu, por exemplo, sou de uma geração que cresceu achando as roupas da Benetton o máximo. Chegou a ter uma loja na minha cidade e às vezes a gente ganhava uma camiseta. Nesse meio tempo, o Briatore tinha ganhado também dinheiro vendendo a Ligier para Alain Prost e empresariando vários pilotos. Eles todos assinavam aquele contratão padrão, dando a Briatore controle total sobre suas carreiras, participação nos ganhos e vez e voz para decidir quando e onde cada um deles ia correr ou não. E o piloto não tinha garantia de nada, ele não sabia se ia acabar como titular de uma equipe de ponta na Fórmula 1 ou vendendo camiseta da Benetton na Tailândia. Nessa, vários pilotos tiveram suas carreiras administradas pelo chefão. E Arno Trulli, por exemplo, foi um dos que chegou à Fórmula 1 pela Minardi em 1997 com status de, aspas, o novo Senna. Mark Webber, Giancarlo Fisichella, Vitor-Antonio Liuzzi, Romain Grosjean, Heikki Kovalainen, Robert Kubica passou pelas mãos de Briatore e o mais famoso deles, Fernando Alonso. A maior parte deles, pelo menos, testou e alguns estrearam pela Minardi, valendo-se então Briatore dos tentáculos que ele tinha conseguido esticar na direção da pequena equipe de Faenza. E essa relação começou lá em 95, no rolo dos motores Mugen Honda. Depois de fazendo amigos e influenciando pessoas, o novo sucesso é tomando processo e arrumando novos parceiros de negócio. O negócio era simples. A Minardi frequentemente precisava de grana e Briatore precisava de um lugar para testar esses jovens pilotos. Então, já que Giancarlo Minardi precisaria vender uma ou às vezes as duas vagas, melhor ceder para um piloto do Briatore que pagava e às vezes até era bom. Note a quantidade de pilotos que começaram na Minardi. Giancarlo Fisichella em 1996, Arno Trulli em 97, Mark Webber em 2001, Fernando Alonso em 2002. Quando dava certo, eles subiam para Benetton ou depois Renault. Se não desse, ele usava da sua influência e abria portas comerciais, por exemplo, valendo-se da longa relação que tinha com a Ford, dona da Jaguar, onde colocou Mark Webber para correr. Quando a Renault decide então assumir, ou no caso, reassumir a operação e transformá-la novamente em sua equipe de fábrica, as coisas rapidamente dão uma arribada. Eles tinham um bom time técnico, a fábrica não estava defasada e o talento bruto de Alonso que tinha estreado antes na Minardi. A Renault foi então escalando o pelotão, já teve alguns resultados em 2003, venceu corrida em 2004 e disputou e venceu o título contra a McLaren de Kimi Raikkonen em 2005 e em 2006 contra a toda poderosa Ferrari de Schumacher, levando também. Em 2007, Alonso iria para a McLaren e para o seu lugar, Briatore colocaria mais um protegido, Heikki Kovalainen. Ao seu lado,
Fisichella. Por causa do ambiente construtivo dentro da McLaren, entre Fernando Alonso e aquele outro piloto que também só venceu porque tinha o melhor carro, inclusive dá um calor num bicampeão no seu ano de estreia, como é que chama mesmo? Alguma coisa Hamilton. Então, por causa disso, Ron Dennis e Briatore, que não se bicavam, acabam fazendo um acordo para apagar um incêndio dentro da equipe. Alonso voltaria para a Renault, Kovalainen correria ao lado de Hamilton. E então, 2008. A Renault que só perde para a Honda no número de vezes que, como biruta de aeroporto, decidiu entrar ou sair da Fórmula 1, ou entrar e sair da Fórmula 1, tendo voltado em 2002 e já vencido 2 campeonatos, 2005 e 2006, àquela altura pensava, acho que esse negócio aqui tá fazendo água, quer saber, a gente vai sair. Portanto, a fabricante pedia resultados. E Briatore estava insatisfeito com o desempenho do piloto no outro carro, Nelsinho Piquet. E aí vocês sabem o que aconteceu. No fim de 2008, aqui em Interlagos, sabendo da treta toda, Piquet pai procura a FIA, presume-se na pessoa de Charlie Whiting, que lhe responde, então você está sabendo dessa treta aí? Você vai querer fazer um BO ou não vai querer fazer um BO? Ou seja, redigiu uma declaração entregando tudo o que tinha acontecido. Àquela altura, os Piquet decidem não fazer nada, porque parecia não fazer muito sentido denunciar a equipe para quem eles ainda corriam. O zum dessa tal manipulação de resultado no paddock persistia, mas ninguém tinha levado nada adiante. Quando no meio de 2009, Briatore avisa Nelsinho Piquet, você tá fora, essa foi sua última corrida, quem assume é o Grosjean. No dia seguinte, uma denúncia é feita à FIA, que agora então instauraria uma investigação. O processo investigativo então leva semanas, as partes são ouvidas e chega-se a uma conclusão. O resultado do Grande Prêmio de Singapura tinha sido fabricado, Nelsinho Piquet estava isento por ser o delator que tinha colaborado com as investigações, Pat Symonds, diretor técnico da Renault, toma 5 anos de banimento da Fórmula 1 e Flávio Briatore estava banido o resto da vida. Fernando Alonso, beneficiário do esquema todo e que venceu o Grande Prêmio de Singapura, não sabia de nada. Beleza, mas você já viu esse vídeo aqui? Isso no dia do ocorrido, quer dizer, no dia não, na noite, né? Porque a corrida foi noturna. Então entramos na parte, não vou dizer inédita, mas bem pouco conhecida da história. Briatore está de volta. Mas como? O banimento não era para sempre? Como que esse sujeito está circulando dentro do paddock e mais, numa posição de destaque em uma equipe de fábrica? Bom, se você não acha que a Fórmula 1 é tocada como jogos de interclasse de 5ª a 8ª série, pode ser que você já saiba o motivo. Mas se não sabe, eu vou te dar mais um tempo para ir aí pensando enquanto eu vou contando a história. Totalmente desmoralizado depois do Singapura Gate, Flávio Briatore entra com uma ação judicial em Paris contra a FIA, alegando uma série de nulidades no processo investigativo interno que tinha sido conduzido. O tribunal então decide que Max Mosley, então presidente da FIA, tinha atropelado uma série de procedimentos e que o devido processo legal, ou seja, o amplo direito de defesa e o contraditório de Briatore, face às acusações, não tinha sido cumprido. E a decisão então de banimento para o resto da vida de Flávio é anulada judicialmente. Àquela altura, a FIA tinha direito a apelar da decisão, mas então a gestão muda. Sai Max Mosley, assume Jean Todt. E tudo o que Todt queria era começar seu mandato em paz. A Fórmula 1 já tinha passado por um escândalo recente, o Spygate de 2007, e esse, em 2009, não era bom para os negócios. Já tendo uma pena de banimento sida aplicada de amplo conhecimento do mundo, uma pedra tinha que ser colocada em cima do assunto. Os advogados da FIA e Briatore então chegam a um acordo. Você não vem atrás da gente, atrás de danos morais agora que o banimento foi anulado, e a gente reduz esse prazo para 5 anos e fim de papo, beleza? Ele topa. E Jean Todt imaginava que, terminado o prazo de 5 anos, Briatore não ia voltar. Pois é. Mas ele aprendeu a ganhar dinheiro na Fórmula 1 e ganhou muito dinheiro. E ele está de volta. Mas como que ele fez isso? Comprando a boa vontade da Fórmula 1. E você pode estar pensando, comprando a boa vontade das pessoas? Ele foi lá e fez um Pix para o Domenicali? Não. Mas ele gerou negócios.
porque foi ele quem abriu as portas do Azerbaijão, Baku, para a Fórmula 1. E a corrida por lá paga uma taxa bastante elevada para acontecer. Todos os países, inclusive o Brasil, pagam para que o Grande Prêmio aconteça, mas uns pagam mais do que outros. E Catar, Arábia Saudita, Bahrein e Azerbaijão, porque tem muito dinheiro, acabam aceitando pagar mais. Portanto, a Fórmula 1 é grata a Briatore por ter lhe garantido lá um contrato bastante lucrativo, em que ele também ganhou dinheiro, evidentemente, pela intermediação. Já tinha você então adivinhado desde o começo ou nesse tempo extra que eu te dei? A explicação para ele estar dentro do paddock agora? Pois é, dinheiro! De lá para cá, ele vinha sendo presença cada vez mais frequente no paddock, aparecendo inclusive em fotos com Domenicali, Toto Wolff e outros atuais poderosos. Mas até aí, tudo bem. É uma expressão que eu adoro do português brasileiro e antecede um momento em que a treta vai piorar muito. Porque o inimaginável nunca é impossível na Fórmula 1. Tem uma frase do lendário narrador inglês Murray Walker que dizia: "Anything can happen in F1, and it usually does." Ou seja, qualquer coisa pode acontecer na Fórmula 1 e frequentemente é o caso. Uma tradução livre minha. Porque a Alpine, que na Gênesis é a mesma Benetton Renault de 1997, inclusive com a mesma fábrica, claro que ampliada, resolveu anunciar ao mundo, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma bochecha rosada, que Briatore está oficialmente de volta numa posição de destaque dentro da sua hierarquia. Ele vem como um consultor e opinará em decisões importantes, como contratos de patrocínio, contratos de piloto, decisões sobre quem manda e quem não manda na área técnica e, ao que parece, até em estratégia de corridas. E não dá para negar que ele tem boas ideias em termos de estratégia para vencer uma corrida. Ok, mas será que o Briatore é tão fechou Luxemburgo assim, a ponto de dar jeito ele numa equipe de Fórmula 1 problemática como essa? Ou tem um algo a mais? Outra chance de você acertar. Será dinheiro, auditório? Embora negue de pés juntos, pessoas bem informadas do paddock dizem: a Alpine está à venda. Ou melhor, estará à venda. Mas não para já. Briatore teria chegado para arrumar a casa, deixar a equipe com uma cara minimamente séria, melhorar então o seu valuation, ou seja, quanto dá para pedir por ela numa venda, que segundo a revista Forbes valeria no momento 1,4 bilhão de dólares, e Luca Di Meo, CEO do grupo Renault, teria prometido a ele X% em cima do que ele conseguir melhorar nesse valor de venda. E Briatore, minimamente eu desconfio, vai dar um jeito nessa equipe. E talvez até, porque você sabe, a Renault muda de direção que nem a biruta de um aeroporto, a venda até nem aconteça e eles decidam ficar antes de sair. Quem conhece a situação de perto diz que a Renault, desde que assumiu de volta a operação ali em 2014 e 2015, subestima desde o dia 1 o investimento necessário e tenta fazer a equipe atingir os mesmos objetivos das adversárias gastando metade. Segundo informes para o programa de 2026, enquanto Ferrari, Red Bull e Mercedes gastam em torno de 90 milhões de dólares por ano, a Renault coloca no seu projeto 45. E o resultado a gente vê na pista. O motor de agora tem menos 25 cavalos, estimam, e nada indica que será diferente em 2026, o que explica então os crescentes boatos de que ela vai encerrar seu programa de motores e colocar a Alpine para ser cliente de alguma outra fornecedora. Com isso, ela não fecharia sua fábrica de motores em Viry-Châtillon, na França, mas colocaria lá o desenvolvimento do trem de força de seus carros no Hypercar de Le Mans, que por sinal deram conta de quebrar com 6 horas de corrida. Olha o tamanho desse balaio de gato, olha o tamanho da comissão que o Briatore vai morder nessa brincadeira. Porque você tem alguma dúvida de que ele vai vender? Ele vai vender, exceto se a Renault desistir de sair. Interessados? Temos Andretti, Hyundai e o grupo Geely, acho que é assim que fala, que é dono de marcas como a Volvo e a Lotus, e que teria todo interesse em colocar um pé na Europa para driblar a sobretaxa a carros chineses imposta pelos Estados Unidos. Pois bem, dinheiro, dinheiro
e mais dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Entendeu por que o Briatore está de volta e por que o banimento não é mais pro resto da vida? Sacou o que aparentemente ele veio fazer, ainda que a Renault Alpine negue a venda? E ouviu alguma micro-história de sua longa trajetória que você ainda não conhecia? Pois é, eu espero que você tenha se divertido. Esse foi mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, que é de graça, não custa nada, é ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. Eu te vejo aqui nos próximos vídeos, você sabe, e nas redes sociais do canal. Estão passando aqui os arrobas, além dos outros vídeos que saem por aqui o mês inteiro. São mais de 90 conteúdos novos por mês, todo mês. Se você quiser receber notificação de cada um desses novos conteúdos, aqui embaixo temos grupos de Telegram e de WhatsApp onde você entra e passa a receber um recadinho no seu telefone no instante em que cada um deles sai. Valeu então e aquele abraço!